Pronto, vamos lá compartilhar aquela tela que a gente estava. Cadê? Sétimo. Com licença. Ah, não, ele não saiu. Pronto. Nós estávamos aqui, pessoal, ó. Onde nós estávamos relembrando aquela parte de fração de quantia. Entrou uma situação, problema aí, né? Que falava que um bebê, vamos voltar lá, o bebê, né? Após um ano, um bebê tinha sua altura aumentada em metade da que tinha ao nascer. Ou seja, se ele nascia com 48 centímetros, ele com um ano ele teria metade de 48. Como que isso ficou expresso utilizando números racionais, né? Ou seja, números na forma de fração ou na forma decimal ou até mesmo na forma mista. Nós vamos ver também aí. Então, como é que ficou? Ficou assim, 48 era a altura do bebê quando ele nascia. Um ano depois, ele teria o quê? Metade de 48. Ele colocou o sinalzinho de mais, então, 48 mais o quê, Cauã Soares? Mais a metade do centímetro dele. 24? Mais a metade do cabelo que você cortou aí com a tesoura. E aí dá o quê? Né? Então, presta atenção, rapaz. Olha só, 48 mais metade de 48. Aí ficou o quê, pessoal? 48 mais 24. Metade de 48, 24. Ou seja, a fração 1 sobre 2 multiplicada pelo 48 resulta em quanto? 72. Foram aqueles exemplos que eu passei de fração de quantia. Ou Ô, você Johnny, como é desenvolve que risca a tela assim no computador? no computador para riscar a tela, você tem que ir num botãozinho que tem aí escrito anotar. Achou? Não, eu tô dizendo. Não no. Ué, mas no computador não tem. Não, tipo assim, acho que só o anfitrião tem isso aí. Não. Leva o computador, amanhã eu te mostro. Viu? Leva o notebook, né? É. Ah, pois é. Então, pessoal, 48 mais 1 meio vezes 48 deu 48 mais 24, que é igual a quanto? 72 centímetros é a altura desse bebê após um ano. Uma primeira forma de escrever é a de cima. A de baixo, essa expressão pode ser escrita de outra maneira. Como? Fez de novo, ó, 48 mais 1 meio vezes 48, que é igual 1 mais 1 meio. O que isso quer dizer, pessoal? Quando ele fala... Achei, Johnny. Como é que é? Eu achei. Obrigado. Ah, beleza. Quando fala assim, ó, 48 mais 1 meio de 48, isso quer dizer o quê? Que esse 48 que eu vou riscar aqui agora, esse 48 aqui, né? Ele representa o quê? Um inteiro. A altura do bebê em si representa um inteiro, né? Quando ele fala metade de 48, aí a gente desenvolve isso aqui, ó. Um inteiro mais metade de quê? De 48. Ok? Ou seja, um inteiro mais metade de 48 fica a forma mista. Olha só. Um inteiro em um meio multiplicado por 48. Então, você tem uma outra representação aí desse problema aí, por meio de dados fracionários, usando, né, dados fracionários, ou seja, utilizando fração. Que é o quê? Você pega um inteiro em um meio e multiplica 48. Aí a mocinha falou assim, não entendi como apareceu esse um inteiro e um meio. Por favor, explique isso melhor. Aí a professora falou, a expressão numérica mostra que a altura do bebê após um ano passa a ser 1,5 vezes. Concordam, né, pessoal? Se ele tem 48 centímetros, que daqui a um ano ele vai ter 48, aliás, ele vai ter 48 centímetros quando nasce, né? E daqui a um ano ele vai ter metade disso, então ele tem o quê? Ele vai ter a altura 48 mais a metade. Então ele vai ter um inteiro
mais metade. Como é que representa 1 inteiro mais metade? Forma mista, ó. 1 inteiro e metade. Ok? 1 inteiro e metade. De que valor? De 48. E aí é só você resolver. Que será a metade do 72, né, Johnny? Metade do 72? Não, tipo assim, não dá metade. Do jeito que tá lá. Porque você colocou assim, esse 1 dá o 1 e o 2 de 48. Aí de 1 inteiro 48. e 1 meio de 48. Sim. Pronto. 1 inteiro e 1 meio de 48 vai resultar de novo em quem? 72. Em 72. Ok? Aqui, pessoal, ele só está demonstrando as formas que você tem de representar uma situação problema por meio de dados fracionários, utilizando frações. A primeira forma foi essa que eu fiz aqui em cima. A segunda é essa, utilizando aqui, ó, a fração mista. E agora ele pega essa fração mista e olha só o que ele faz. Ele utiliza agora uma função para representar esse problema. Como é que é a função? Aí fica assim, ó. A função empolgou, né, Gustavo? Espera aí que você vai Eu fui ver. mudar o negócio aqui. Olha, como é que fica essa função, pessoal? Veja bem, nós vimos que a altura do bebê vai ser 1 inteiro e 1 meio. É assim? Então, ele tem o quê? Ó? A altura dele ao nascer, que é 48. Ela é o quê? Multiplicada 1 inteiro e 1 meio. Ok? Aí, o que nós obtemos como resultado? A altura desse bebê após 1 ano. Olha só. Então, vocês viram que lá ele utilizou a multiplicação de 48 por 1 inteiro e 1 meio. Ou por que é 1 inteiro e 1 meio? Porque é a altura do bebê mais a sua metade. Isso a gente pode interpretar como que 1 inteiro mais metade. Ou seja, 1 inteiro e 1 meio, fração mista. Ok? Então, utilizamos uma função aí, ó, para representar a altura do bebê. Essa função apareceu o quê? Disfarçada. Nós tivemos que ter aí, ó, vários raciocínios aí até entender que eu poderia escrever aquela expressão lá inicial na forma de função. Lembra que função, pessoal, ele tem o quê? Ela tem a parte da entrada. A entrada será a altura desse bebê quando ele nasce. Depois de 1 ano, ela é multiplicada por 1 inteiro e 1 meio. E o que nós temos disso é a altura após 1 ano, ok? Nós vamos encontrar aqui quanto? 72. Certo, pessoal? Beleza. Agora, pessoal, vamos entender uma coisa. Como é que eu vou calcular 48 vezes 1 inteiro e 1 meio? Você pode fazer o seguinte. Quer ver só? Você pode pegar aqui, ó, o 48 e multiplicar, pessoal, o resultado da fração mista 1 inteiro e 1 sobre 2. Como é que faz isso? 1 inteiro e 1 sobre 2, vamos relembrar do ano passado. Ó, você vai pegar o 1, multiplicar pelo 2, e o resultado soma mais 1. 1 vezes 2, 2. Está todo mundo mudo. 1 vai ter tarefa sim. Está muito calado. 1 vezes 2, 2. Johnny? Mais 1, 2. 3. Mais 1, 3. 3 sobre quanto? 2. Sobre 2. Agora faça aí. 48 vezes 3. 48 vezes 3. 144. 44. 144. 44. Pronto. Agora você vai... 144. Aí você vai pegar o 1 que está embaixo do 48 e vai multiplicar pelo 2. 1 vezes 2. 2. 2. Divide agora 144 por 2.
200. 72. 72. Olha aí. 72. Ok, gente? Agora, o que aconteceu? Ó, um bebê que nasceu com 52 centímetros. Qual vai ser, pessoal, a altura dele daqui a um ano? Aí ele fez o quê? Pegou os 52, colocou na entrada da função, multiplicou 1 inteiro e 1 meio e achou quanto, pessoal? 2 centímetros. 2. 78 centímetros. Como é que ele fez isso? 1 inteiro e 1 meio vezes 52, ele fez igual eu fiz aqui, ó. Peguei 1 inteiro e 1 sobre 2, que é a fração mista, e converti ela para quê? Para fração imprópria. Como é que faz isso? Ó, tem um tempo para escrever esse trem aqui, não. Fração imprópria, bora digitar. Por que ela é fração imprópria, pessoal? Porque o numerador é o quê? Maior do que o denominador. Fração imprópria. Fração imprópria todo número misto vai gerar uma fração imprópria. Aí você pega essa fração imprópria e vezes o 52. Tranquilo, gente? Muito bem. Olha, gente, eu vou passar um exemplo aqui agora e vocês vão me dar o resultado, ok? Ó, o bebê nasceu. O bebê nasceu com... Vamos colocar aqui. 46 centímetros. O bebê nasceu com 46 centímetros. Vocês estão vendo aí que primeiro ele põe o nascimento do bebê na entrada, né? Ou seja, quantos centímetros ele nasce na entrada. Aí segue a setinha. Aí tem um balãozinho. Vezes 1 inteiro e 1 meio dentro aqui do balão. Encerra a flecha com o resultado final. Aí vocês vão fazer o quê? Vão colocar no lugar do 52 aí o 46, que é a altura agora desse menino aí. Aí segue seta, vezes 1 inteiro e 1 meio, faz a flechinha e aí deixa em branco e vão calcular o 1 inteiro e 1 meio de 46. Estou esperando. Começou. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Fiquei até com medo. Deixa eu pausar aqui para não ficar monótono, né? Para os que assistem depois. E aí as ferramentas desaparecem da vontade de Nicolas França, olha só. Meu Deus do céu. Tá cada vez mais insuportável essas ferramentas aqui. Pronto. O que acontece, pessoal? Nós já vimos daquela questão que o bebê nascia, né, com 48 centímetros, que quando você pega 48 mais metade de 48, é a mesma coisa de você pegar 1 inteiro mais sua metade. O inteiro é o quê? É 48. Mais metade de 48, então eu posso traduzir isso aí como 1 inteiro e 1 meio. Então, pessoal, vimos que para calcular a altura daquele bebê, eu poderia pegar e fazer em forma de função. Como? A altura do bebê ao nascer, ela é multiplicada por 1 inteiro e 1 meio. Aí eu vou seguir aqui a flechinha. Você quer saber, então, qual é a altura do bebê depois de um ano, não é? De 1 ano. E ela é o quê? Multiplicada por 1 inteiro e 1 meio. É 69, Júnior. É 69. Sim, Cauã, mas só você que fez. Você viu lá o restante da gente aí, ó. Não fez, não conseguiu fazer. Também falou que era 69. Quem falou? O outro Cauã. Soares? Aham. Eu não ouvi. Então ele tá com o microfone Ele falou desligado. que era 69, tio. Ele falou aí que tem bom áudio. Ah, beleza.
Foi o Johnny. Então, mas vamos ver, vamos ver. Então, pessoal, depois que você multiplica por 1 inteiro e 1 meio, você tem a altura desse bebê após 1 ano. Aí agora eu ofereci qual medida para vocês? 46. Então nós vamos fazer o quê? Ô, Johnny, é só você pegar a metade de 46 e somar mais 46. Que no caso, a metade de 46 é 23. Então, mais 46, 69. Ah, que Ah, legal. Você não teve a ideia, não? Eu pensei nisso e pensei na outra. Se fizesse a Weber, Johnny. você tá vendo, Weber? Você fez o cálculo Maior de invenção cabeça. mundial. Você fez o cálculo de cabeça. Mas olha só, ele quer que você utilize a função, Weber. Então, olha só o que você tinha que fazer. Pega o 46, que está ali no lugar daquela altura ao nascer. Aí você vai seguir a seta, igual eu estou fazendo aqui, ó. Segue a seta. Aí você vai fazer agora um balão. Vou fazer esse balão aqui, ó. Johnny e seus balões. Vou fazer aqui o balão que vai lá dentro desse balão vai ter a minha função. E qual é essa função? A função é 1 inteiro e 1 meio. Sempre isso, ó. Vezes 1 inteiro. Façam no caderno, não estou vendo ninguém fazendo. 1 inteiro. Deixa eu... tá aqui, eu tô fazendo. Vezes 1 inteiro e 1 meio. Aí, o que que acontece? Vezes 1 inteiro e 1 meio, eu vou seguir agora aqui, ó. Fazer minha flechinha, que já é o meu resultado final. Eu sei, pessoal, que 1 inteiro e 1 meio, vou puxar aqui a seta para cima, já calculamos lá, deu 3/2. Como é que eu achei esse 3/2? Eu multiplico o 1 pelo 2 e soma mais 1. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. E embaixo repete o mesmo denominador do 1 meio, então fica 3/2. Bora calcular então. Ó, eu vou pegar o 46 vezes a fração 3/2, que é igual. 46 vezes 3 vai dar o quê? 6 vezes 3, 18, sobe 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. 130 e... Tá tendo aula e ele saiu. E ele já não 8. assistiu nem a primeira direito. Olha... Ah! Nicolas Frango não está assistindo a aula não, né? 138 dividido por 2. E aí, pessoal, a divisão de 138 por 2 vai dar quanto? 69. Ô, Johnny, tem as mulheres. Ô, Johnny, fica quietinho, bora ouvir. Cassiane, acho que é a prima de Nicolas, não sei quem. 69, pessoal, centímetros, olha aí. Então, mas eu fiz de cabeça. É válido, claro que é válido, mas ele pediu para você usar uma função. Então, é diferente. Agora Se eu entendi. Se ele pede para você usar a função, você vai utilizar. Fizeram? Sim. Calma aí. Ainda bem que eu falei isso aí. Ô, Johnny. Johnny. Eu falei que era 69, Johnny. Você não quer acreditar, Johnny. Johnny, você não acredita nem nos alunos, você vai acreditar em quem, Johnny? Não entendi. Vai acreditar nele. Eu nem coloquei Eu aqui fiz o aí final, ó. pelo esse lado que você fez aí, eu não fiz nem pelo lado que o Weber falou, não. Você fez qual, Cauã? Eu fiz por esse lado que você fez aí, ó. Beleza, você utilizou a função, não é isso? Uhum. Eu não Pronto. utilizei aquele metade e mais a outra. Ok. Também, eu vou pegar mais. Multiplica por 3 e divide por 2, né, Johnny? Você acertou, você é um gênio, Weber. 3 coisas aí, Johnny. Ô, chuteira. Deixa eu falar uma coisa aqui.